Olá, pessoal, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Hoje, sexta-feira, nós encerramos mais uma semana aqui no nosso devocional, a nossa palavra diária, esse alimento fresquinho, esse pão diário, né? O Senhor Jesus, ele nos ensinou a pedirmos a Ele e a buscarmos dele o nosso pão diário, o pão nosso de cada dia, né? E esse pão, esse alimento, ele está também na palavra de Deus. Saiba que Deus ele tem a porção certa para você, para te entregar todos os dias, porque Ele sabe o que você vai enfrentar. Fisicamente falando, Ele sabe o que você vai enfrentar, emocionalmente falando, Ele sabe o que você vai enfrentar espiritualmente falando. Então, todos os dias Ele tem a porção exata para nos entregar, para que nós possamos vencer. Amém? Então, glorificado seja o nome do Senhor por esse nosso devocional, por esse tempo aqui. Glorificado seja o nome do Senhor porque Ele nos permite um acesso tão precioso à palavra dEle, algo que transforma os nossos dias e, consequentemente, a nossa vida, né? Lembrando que grandes mudanças começam com pequenas mudanças, né? Então, talvez você fale, mas ouvir a Bíblia todo dia, isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Definitivamente vai, porque todos os dias você vai estar lá, semeando algo bom, algo novo na sua mente. E a sua mente vai sendo transformada. E a sua mente sendo transformada, o seu coração é transformado, os seus pensamentos são transformados, consequentemente as suas atitudes. E quando as suas atitudes mudam, a sua vida muda. Amém? Então, sim, definitivamente, você ouvir a palavra de Deus todos os dias, ela transforma a sua vida. Queridos, e hoje eu quero partilhar com vocês uma palavra tremenda que está lá no Salmo de número 81. Se você puder, abre a sua Bíblia comigo, ou então medite mais tarde, quando você estiver pertinho da sua Bíblia. Muito importante você abrir a sua Bíblia, tá? Abra aí comigo, se você puder agora, Salmo número 81, do versículo 5 até o 7. E o salmista diz assim: Ouvi uma voz que eu não conhecia, dizendo: Eu tirei das costas de vocês as cargas pesadas, fiz com que vocês ficassem livres das cargas e dos cestos cheios de tijolos. Quando vocês estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei. Lá de onde eu estava, escondido na tempestade, eu lhes respondi. Olha que lindo, né? É Deus falando com o salmista aqui, né? Deus falando com o povo. E duas coisas chamam muita atenção aqui nesses versos. Primeiro, ele fala de uma voz desconhecida. E segundo, o próprio Deus fala lá de onde eu estava escondido. Isso nos mostra que muitas vezes nós não ouvimos Deus e não vemos Deus. Mas o fato de nós não ouvirmos Deus e não vermos Deus não impede Ele de nos ver, de nos atender, de nos encontrar, de nos enxergar, né? Você vê que aqui o salmista, e nessa ocasião aqui, ele fala: Eu ouvi uma voz que eu não conhecia me dizendo: Ei, fui eu que tirei os cargos pesados das suas costas, fui eu que tirei o fardo de você. Isso mostra que muitas vezes, quando nós estamos nas piores situações da nossa vida e que nós nem conseguimos enxergar a Deus, Ele nos enxerga. Ele nos enxerga, amém? Uma voz desconhecida vem dizer que aquele homem não tinha intimidade com Deus. Era uma voz desconhecida. Alguém que você conhece bem, a voz dele é conhecida, né? Por exemplo, a voz do seu marido, do seu filho, a voz de algum parente próximo, de alguém que você vê todo dia. Quando você ouve aquela voz de longe, você sabe de quem é. Mas aqui nessa ocasião, esse salmista está relatando que aquela não era uma voz conhecida para ele. Ou seja, a voz de Deus não era algo íntimo para ele. Mas mesmo assim, Deus operou na vida dele. Mesmo assim, Deus agiu na vida dele. Sabe por quê? Mesmo a voz de Deus sendo desconhecida para você, isso não impede ele de agir.
Sabe por quê? Mesmo você não, Deus não sendo íntimo para você, você definitivamente é íntimo para Deus. Você pode não conhecer Deus, mas Deus te conhece perfeitamente. Deus te formou desde o ventre da sua mãe e Ele te vê. Ele vê os seus dias, Ele vê a sua vida correndo por completo. Você sabe que essa foi uma das coisas que mais me impactou quando eu tive o meu encontro com Jesus, o meu encontro verdadeiro com Deus. Aconteceu num retiro e ali, conforme eu ia mergulhando na palavra de Deus, eu ia vendo quanto Deus me conhecia, o quanto Ele falava comigo em coisas tão íntimas. E Deus deixou claro para mim naqueles dias, Ele falou assim, você está me conhecendo hoje, mas eu te conheço desde sempre, porque eu te formei, eu te gerei, eu te preparei para esse dia em que nos encontraríamos. Amém? Então, queridos, aquela voz era desconhecida para aquele homem. Aquela voz que dizia para ele, ó, eu tirei das suas costas o peso, eu fiz com que os cestos cheios de tijolos fossem tirados de você. Você não conhece a minha voz, mas eu conheço você. Deus está dizendo isso aqui para alguém que acha que porque nunca teve experiência nenhuma com Deus, para alguém que acha que porque não tem intimidade com Deus, ou nunca ouviu a voz dele, ou nunca ouviu, é porque ele não acha que Deus nunca vai agir. Vai agir, porque você não precisa vê-lo, você precisa saber que ele te vê, né? E ele continua dizendo assim, no versículo 7, quando estavam aflitos, vocês me chamaram e eu os salvei, lá de onde eu estava, escondido na tempestade, eu lhes respondi. Queridos, muitas vezes no meio da tempestade, no meio da turbulência, Deus fica escondidinho. E aí a gente não consegue vê-lo, a gente não consegue tocá-lo, a gente não consegue ouvi-lo muitas vezes, mas Ele está nos vendo. Ele está preparando tudo para nós, amém? Você não precisa ver, você precisa crer. Você precisa acreditar que mesmo sem sentir, mesmo sem ouvir e mesmo sem ver, Deus está te vendo e isso é o que importa. E Ele está preparando a saída, Ele está preparando o milagre, Ele está preparando a força necessária para você passar por isso, né? Então, para você entender, Deus pode não ser íntimo seu, mas você é íntimo dele, Ele te conhece, amém? Que isso descanse a sua alma, as suas aflições, que mande toda a ansiedade embora, que você não tenha necessidade de ficar tendo coisas concretas, né? A Bíblia, ela fala muito de nós andarmos pela fé, pela convicção daquilo que Deus fala. Então não fique esperando coisas tão concretas, coisas tão palpáveis, coisas que você vai pegar ou coisas pelas quais você tem certeza. Viva pela fé. Deus cuida de você e Ele te vê. Ele cuida de você, mesmo quando você nunca ouviu a voz dele, mesmo quando você nunca ouviu, mesmo sem você conhecê-lo, Ele te conhece. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Um ótimo final de semana para você.